O presente trabalho denominado Análise do Escoamento de Gás Natural em Linhas de Transferência é um trabalho de conclusão de curso de Engenharia de Petróleo e ele foi elaborado por Iago Inácio Bezerra Dantas de Medeiros, no Centro de Tecnologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E ele vai ser apresentado por Bruno Pontes de Querês Campos e Marcos Vinícius de Souza Nascimento. O gás natural é hoje uma das principais fontes energéticas do mundo. Entretanto, mesmo com essa grande produção, uma parte do gás produzido é encaminhada para as unidades de processamento do gás natural, a UPGN, e posteriormente para as indústrias. Esse gás é encaminhado através de tubulações ou gasodutos que percorrem milhares de quilômetros para poder chegar ao local destinado. Durante o percurso, as características de escoamento como a velocidade, a pressão, a vazão e alguns outros sofrem variações. Essas mudanças nas propriedades do gás e de escoamento são comuns. No entanto, algumas são indesejadas, podendo haver um descontrole na pressão, velocidade, dentre outros. Portanto, é preciso que o escoamento do gás seja monitorado através do desenvolvimento de cálculos ou por programas computacionais. Com base nisso, este trabalho consiste em calcular, através de dados de campo, algumas propriedades de escoamento, avaliar e comparar os valores obtidos entre os gasodutos, e com os resultados obtidos, percebeu-se que quanto maior a vazão e a massa específica do gás, menor será a sua pressão de saída. Devido ao gás ser muitas vezes encontrado dissolvido no óleo ou contendo gotículas do mesmo em sua composição, é necessário fazer o encaminhamento do mesmo para as unidades de tratamento após sua extração dos reservatórios, no qual passará por um vaso separador, onde ocorrerá a separação das fases oleosa, gasosa e aquosa, caso seja trifásico. Após a separação das fases pelo vaso separador, o gás livre da fase líquida é encaminhado através de gasodutos para as unidades de processamento do gás natural, onde ele é separado em relação às suas frações leves e pesadas e depois ele será processado. O transporte do gás através de gasodutos requer cuidados e manutenção, visando evitar problemas como furo nas tubulações, formação de hidratos, dentre outros. Também é necessário que haja monitoramento do fluxo do gás, para saber se durante o projeto não há queda de pressão, redução de vazão e algumas outras propriedades. E esse monitoramento, como já dito, ele é realizado por meio de programas computacionais. Agora irei falar um pouco mais sobre o gás natural. O gás natural é uma mistura de hidrocarbonetos que existe na fase gasosa ou em solução no óleo, nas condições de reservatório, e que permanece no estado gasoso nas condições atmosféricas de pressão e temperatura. O gás natural é uma mistura de hidrocarbonetos parafínicos e de contaminantes não hidrocarbonetos. O primeiro é composto por gases como metano, etano, propano, butano, pentano e outros, sendo que o metano se encontra bem mais presente que os outros gases. Eles têm como principal característica o fato de serem incolores, inodoros e inflamáveis. Já o segundo é constituído por nitrogênio, gás carbônico, gás sulfídrico, água e alguns outros, sendo que esses contaminantes causam redução do poder calorífico, incrustações, entupimento e corrosão das tubulações. A produção de gás natural vem crescendo ao passar dos anos, e ao contrário de outras fontes de energia consideradas poluentes, como petróleo e carvão mineral, por se tratar de uma fonte de energia limpa, a qual contribui para a redução da poluição e desmatamento. A figura a seguir mostra essa evolução da utilização de gás natural como fonte de energia. E temos nela o petróleo, o carvão, o gás natural, em terceiro lugar, a nuclear, hidráulica, biomassa e outras energias renováveis. E podemos ver a relação entre os tempos, entre os anos, quero dizer, em 1990, 2010 e futuramente 2030, a porcentagem das fontes de energia. O gás natural é utilizado para diversas utilidades, tais como a industrial, onde ocorre a maior utilização, o automotivo, a residencial, comercial, geração elétrica, a cogeração e outras aplicações. Nessa tabela, vemos dados da ANP, que é a Agência Nacional de Petróleo, sobre a produção nacional de gás natural entre os anos de 2009 a 2015.
e a partir dela a gente consegue perceber como a produção vem crescendo ao decorrer dos anos. Este gráfico em questão mostra um comparativo entre os anos de 2010 a 2015 da produção acumulada de gás, as reservas provadas e as reservas provadas de gás. E já nessa tabela, a gente consegue observar os dados concretos das reservas provadas de gás natural, e nele podemos perceber que a maior parte das reservas se encontra em território marítimo. À esquerda temos dados referentes ao petróleo e à direita temos os dados referentes ao gás, em cima sobre o mar e embaixo sobre a terra. Para falar sobre o escoamento do gás, é necessário abordar sobre a mecânica dos fluidos, que explica o comportamento dos fluidos tanto em movimento como em repouso. Um fluido é uma substância que se deforma continuamente sob a aplicação de uma tensão de cisalhamento tangencial, não importando quão pequena ela possa ser. O fluido pode ser associado a substâncias no estado líquido e gasoso. A figura em questão, ela mostra o efeito da tensão cisalhante sobre um fluido, na qual uma substância se encontra entre duas placas paralelas, e onde a inferior se encontra fixa e sobre a superior é aplicada uma força F. E na equação ao lado da figura, temos o cálculo da tensão cisalhante, que é calculada pelo τ igual ao μ vezes o du sobre dy. O μ é a viscosidade dinâmica do fluido, enquanto o du sobre o dy é a taxa de cisalhamento ou a taxa de deformação. E quando os fluidos apresentam taxas de deformação diretamente proporcionais às tensões cisalhantes aplicadas, esses fluidos são chamados newtonianos. Como exemplo, a gente tem a água, o ar, a gasolina e outros. E quando não são diretamente proporcionais, são chamados de fluidos não newtonianos, que a gente tem como exemplo a pasta de dente, a tinta, entre outros. Esta imagem mostra a divisão quanto à característica do fluido. Nela a gente consegue ver que o fluido ele é classificado como não viscoso ou viscoso, e se ele é não viscoso, ele pode ser classificado como compressível ou incompressível. E dentro de viscoso, ele pode ser classificado como laminar ou turbulento, e dentro disso como interno ou externo. Em escoamento viscoso, a velocidade na região de contato com a superfície sólida é zero, e quando ele é não viscoso, a viscosidade do fluido é nula, o que quer dizer que a tensão cisalhante é nula e, consequentemente, não há atrito. Nesta imagem agora, a gente consegue ver a viscosidade e a densidade relativa de alguns fluidos para as condições de pressão atmosférica e temperatura padrão, que seriam atm e 20 graus Celsius. Dentre os fluidos, a gente tem o hidrogênio, o ar, o metano, o etano, o propano, a gasolina, o querosene, a água, o etanol, o etileno glicol, o mercúrio, o óleo, SAI30 e a glicerina, e as suas propriedades. Outra característica do escoamento de fluidos, como já mencionei anteriormente, é que ele pode se dar de maneira laminar ou turbulenta. O escoamento laminar ocorre quando as partículas de um fluido movem-se ao longo de trajetórias bem definidas, caracterizadas pelo movimento em lâminas ou camadas, e ele ocorre geralmente a baixas velocidades e em fluidos com grande viscosidade. Já o escoamento turbulento ocorre quando as partículas de um fluido não se movem ao longo de trajetórias bem definidas, e sim por movimentos tridimensionais e aleatórios. Outra maneira de detectar se o escoamento é turbulento é através do número de Reynolds. Quando o número de Reynolds for maior que 2300, significa que ele é turbulento. Quando for menor ou igual, ele é laminar. Os escoamentos também podem ser classificados como interno ou externo. O interno ocorre quando o escoamento é envolto por uma superfície sólida, como é o caso de tubulações e dutos, e o externo é para escoamentos sobre corpos imersos num fluido, não contido por uma superfície. A última classificação de escoamento é se ele é compressível ou incompressível, que irei aprofundar posteriormente. O escoamento pode ser considerado incompressível quando a variação da massa específica é desprezível, ou seja, quando ela se mantém praticamente constante, com variações de tempo, pressão e temperatura.
Quando a variação da massa específica não é desprezível, o escoamento é chamado de compressível. O escoamento de gases devem ser considerados compressíveis, pois ao terem suas propriedades afetadas por variação de área, transferência de calor, atrito, podem ocorrer mudanças na pressão, na velocidade, na temperatura de escoamento, assim causando alterações na massa específica. Esses fatores podem ser relacionados por uma equação de estado do gás ideal, que é a pressão igual à densidade vezes a constante R do gás vezes a temperatura. E esse R ele vai ser uma constante, que ela pode ser calculada para aquele tipo de gás. O RU é a constante universal dos gases e o mmg é a massa molecular do gás. Outra equação fundamental para o entendimento deste trabalho é a equação da continuidade, e através dela, juntamente com a solução das equações da energia e do momento, podemos encontrar a velocidade de escoamento do fluido. O escoamento de gás natural em gasodutos pode ser considerado permanente, uniforme em cada seção, com área constante em toda a tubulação. Para este caso, a primeira parte da equação é nula, e após a integração da segunda parte, teremos a seguinte equação, onde o primeiro termo representa a vazão mássica do fluido que adentra no volume de controle, e o segundo termo representa a vazão mássica de saída do fluido na tubulação. E com isso, percebemos que o escoamento de gases é considerado compressível, por não ser desprezível à variação na massa específica. Neste trabalho, também é importante falarmos sobre o número de Mach. Através do número de Mach, conseguimos detectar se o escoamento é compressível. Se o número de Mach for maior que 0,3, o escoamento é compressível. Se o número de Mach for menor do que 3, significa que o escoamento é incompressível. Esse número ele pode ser calculado por m igual a v sobre c, onde o v é a velocidade do escoamento e o c é a velocidade do som. A velocidade do som pode ser expressa pela equação abaixo, que é a raiz de kRt, onde o k é a constante, é a razão entre as capacidades caloríficas, o R é a constante dos gases e o T é a temperatura. Essa correlação serve para compararmos a velocidade do escoamento com a velocidade de propagação do som. A velocidade do som num gás perfeito é em função da sua temperatura absoluta e do tipo de gás. No escoamento de um gás em um duto, essa velocidade geralmente varia de seção para seção, sendo influenciada pela temperatura e efeitos de atrito, e consequentemente variando a massa específica. O número de Mach pode ser classificado em 4 tipos de regime. O primeiro é o escoamento subsônico, que é quando o número de Mach é menor que 1, e o que significa que a velocidade do escoamento é menor do que a velocidade do som. O segundo é o escoamento transônico, que é a transição dos regimes subsônico e supersônicos. É quando o número de Mach está entre 0,9 e 1,2. Neste regime, existe a presença de fenômenos que causam grandes alterações nas propriedades dos escoamentos, conhecidos como choques. O terceiro é escoamento supersônico, que é quando o número de Mach é maior do que 1 e significa que a velocidade do escoamento é maior que a velocidade do som. E por último, temos o escoamento hipersônico, que é quando o número de Mach é maior do que 5, e este regime acontece para velocidades extremamente elevadas. Agora irei falar sobre o escoamento compressível em tubulações, e posteriormente irei falar sobre o escoamento isotérmico. Mas inicialmente, as condições de escoamento isotérmico e adiabático são os limites extremos que geralmente são utilizados para os cálculos de escoamento compressíveis. O escoamento isotérmico é considerado para escoamentos em que o comprimento dos dutos é longo e de área constante, como é o caso das tubulações de gás natural. A análise desse escoamento é bem similar ao do adiabático. Os números de Mach para este caso são geralmente baixos, porém ocorrem variações significativas de pressão. Essa equação ela pode ser usada para a avaliação de escoamentos compressíveis, isotérmicos em dutos e tubulações, e através dela pode-se calcular grandes diferenças de pressão nas linhas em relação à pressão de entrada, onde A é a temperatura, onde A é a área de escoamento de uma seção tubular, o V é o volume específico, o P1 é a pressão absoluta montante, P2 é a pressão absoluta jusante, F é fator de atrito,
D o diâmetro interno do tubo e o L é o comprimento do tubo e o W é a vazão máxima. A máxima velocidade de um fluido compressível numa tubulação é limitada pela velocidade de propagação da onda de pressão que viaja na velocidade do som no fluido. Se a diferença de pressão entre dois pontos da tubulação for suficientemente alta, a velocidade jusante no último ponto poderá se tornar sônica. Nesse caso, a partir do ponto que a velocidade sônica é atingida, a velocidade do escoamento não é afetada pelas condições da jusante da tubulação. Bom, eu vou estar dando continuação à nossa apresentação de trabalho, falando sobre a metodologia utilizada. Primeiro, foi realizada a coleta de dados que estão na tabela 2 e 3, sendo que a tabela 2 é referente ao gasoduto Lula-Mexilhão e a tabela 3 referente ao gasoduto da Rota 2. A partir da coleta desses dados, foram realizados cálculos para analisar o comportamento do escoamento do gás. E esses dados serviram apenas como base para o desenvolvimento do trabalho. Nas tabelas, a gente pode ver que os parâmetros descritos são o QSTD, que representa a vazão de gás, o D, que é o diâmetro da tubulação, P1, que é a pressão de entrada, o L, que é o comprimento do gasoduto, e T sendo a temperatura de operação. Além desses parâmetros que estão explicitados na tabela, ainda foi necessário encontrar outros parâmetros que não foram informados, que são massa específica, vazão máxima, área, velocidade de escoamento, volume específico, número de Reynolds e número de Mach. Em relação à massa específica, a gente sabe que ela é a razão entre a massa e o volume do corpo. No experimento foi utilizado o metano, o etano e o propano, e o cálculo dessa massa específica, nas condições que foram dadas no experimento, é feito através da seguinte equação, em que ρ é igual a P1 dividido por RU sobre massa molecular vezes a temperatura. Os valores que são necessários para estar calculando essa massa específica estão na tabela 4 ao lado. E quando a gente encontra o valor da massa específica, a gente também consegue encontrar o volume específico, que é o inverso dessa massa específica. E na tabela a gente consegue observar os valores que foram utilizados na equação, sendo a pressão de entrada 246,731 atm, a temperatura 278,15, a constante ideal dos gases, né, o RU, 0,000082, e a massa molecular do metano 0,01604, a do etano 0,03007 e a do propano 0,0441. A área que nós estamos calculando é a área da tubulação de cada gasoduto. E essa área vai ser dada de acordo com a seguinte equação. π vezes o diâmetro ao quadrado dividido por 4, sendo que o diâmetro é 0,4572 metros e π foi utilizado 3,14. Os dados de vazão obtidos em cada gasoduto se encontram nas condições padrão. Por isso, é necessário transformá-los para as condições de operação do sistema de acordo com a seguinte forma, que a vazão é igual a 1,1574 vezes 10 a menos 5, a vazão padrão vezes E vezes PB, TS dividido por PS, TB. Esses valores estão especificados na tabela 5, sendo que PB é 14,7, o TB 60 graus, o PS 250, o TS 5 e o Z 1. Nessa equação, QSTD é a vazão nas condições padrão, PB e TB são as pressões e temperaturas nas condições de operação, Z é o fator de compressibilidade. Uma vez que a gente calcula a vazão nas condições de operação, a gente pode calcular a velocidade de escoamento do gás de acordo com a seguinte equação. A velocidade vai ser igual a vazão dividido pela área, sendo que a vazão a gente acabou de encontrar e a área também já foi demonstrada anteriormente. E a partir da vazão, a gente ainda pode calcular a vazão máxima, sendo essa o produto entre a vazão e a massa específica. Outra propriedade importante que a gente ainda precisa encontrar é o fator de atrito, que pode ser encontrado através do diagrama de Moody. Para isso, a gente precisa do número de Reynolds, que pode ser encontrado com a seguinte forma. O número de Reynolds vai ser igual a densidade vezes a velocidade vezes diâmetro, dividido pela viscosidade. Sendo que
A viscosidade do metano foi encontrada através da figura que está ao lado, e a do etano e do propano foram 0,093 centipós e 0,076 centipós, respectivamente. E a viscosidade da tubulação utilizada foi de 0,0002. Para a gente saber se o escoamento de gás do trabalho é compressível ou não, a gente precisa encontrar o número de Mach. Esse número é dado pela velocidade de escoamento dividido pela velocidade do som. A velocidade do som a gente pode encontrar a partir da seguinte equação, em que a velocidade do som é igual a raiz de kRt, sendo que K é a razão entre as capacidades caloríficas e os calores para o cálculo da velocidade do som estão expressos na tabela 6. Nos parâmetros a gente tem o R do metano, que corresponde a 518,3, o R do etano, que corresponde a 276,31, o R do propano, que corresponde a 188,40, o K do metano 1,299, o K do etano 1,186 e o K do propano 1,126, e a temperatura de 278,15. Agora sobre os resultados e as discussões a partir disso, né? Após a realização de todos os cálculos que foram falados anteriormente, a gente conseguiu obter alguns resultados que serão apresentados. De acordo com a tabela 7, é possível observar alguns resultados que não variam. Neles a gente tem a massa específica para cada um dos gases, sendo que a do metano corresponde a 173,5143, a do etano 325,2851 e a do propano 477,0560. Na área foi encontrado um valor de 0,1641 e o valor específico de cada gás sendo o do metano 0,05763, o do etano 0,003074 e a do propano 0,02096. Além disso, a gente ainda pode encontrar outras... Além disso, outras propriedades como vazão máxima, diferença de pressão e fator de atrito dependem da vazão, que foi variada justamente para a gente poder analisar o comportamento desses parâmetros. E com esses resultados em mãos, foi possível gerar alguns gráficos para a gente entender melhor o trabalho. Na figura 11 nós temos a vazão pela variação de pressão do primeiro gasoduto, que é o Lula-Mechilhão. Na figura 12 temos ainda para o mesmo gasoduto a vazão máxima pela velocidade. E na figura 13 nós temos a velocidade pela variação de pressão do mesmo gasoduto. Já na figura 14, a gente está tratando do gasoduto Rota 2, sendo que a figura 14 ele apresenta o gráfico da vazão pela variação de pressão e a figura 15 tratando da vazão máxima pela velocidade. Com os dados obtidos e a partir da análise do gráfico, a gente pode concluir que ambos os gasodutos possuem um escoamento considerado normal. O gasoduto Rota 2 foi o que apresentou a maior queda de pressão devido à sua maior vazão e maior extensão da tubulação. Na comparação entre os gases, a gente pode observar que o propano apresentou uma maior queda de pressão e, consequentemente, uma maior variação entre as pressões de entrada e saída. Isso ocorreu devido à sua maior massa específica. Ambos os gasodutos apresentaram um aumento na velocidade com o aumento da vazão. Comparando-se a relação dos gases, não há diferença, pois a velocidade depende apenas da vazão e da área. Além disso, ambos apresentaram um número de Reynolds maior que 2.300, o que nos mostra que ambos possuem um escoamento turbulento. Tratando a respeito do número de Mach que nós falamos anteriormente, como que podia ser calculado, a gente obteve os seguintes resultados para a velocidade do som. O metano obteve um valor de 420,926, o etano 301,902 e o propano 242,915. Vale notar que os valores são os mesmos para ambos os gasodutos porque a temperatura utilizada foi a mesma para ambos. Dessa forma, o valor varia apenas de gás para gás devido às diferentes massas moleculares. E uma vez que a gente tem a velocidade do som em mãos, a gente pode voltar na fórmula do número de Mach e obter o seu valor. Para cada gasoduto, o valor do número de Mach está descrito nas tabelas 9 e 10. Uma vez que a gente conhece o número de Mach, pode-se dizer que ambos os gasodutos apresentam escoamento incompressível. Isso porque o número de Mach encontrado foi menor que 0,3.
Esse fato ocorre porque não há uma variação expressiva na massa específica dos gases. Sobre conclusão e recomendações para trabalhos futuros, né? A partir desse trabalho, foi possível estudar um pouco as características de escoamento de um fluido, nesse caso nosso, o gás natural. Com os dados obtidos, obteve-se algumas propriedades do escoamento de gás e a partir delas foi possível analisar como ocorre o comportamento dessas propriedades. O parâmetro base do trabalho foi a vazão, que foi variado a fim de encontrar resultados de algumas propriedades para diferentes vazões. Com isso, foi possível concluir que quanto maior a vazão, menor será a pressão de saída, e de forma análoga, quanto maior a vazão, maior a velocidade. Através dos resultados obtidos, foi detectado que o escoamento é turbulento, por apresentar um número de Reynolds maior que 2.300, e escoamento incompressível, pois o número de Mach é menor que 0,3. Para trabalhos futuros, que envolvam análise sobre escoamento de gás, recomenda-se a variação da massa específica ao longo da tubulação para que se possa obter alguns outros resultados e assim permitir a melhor análise de escoamento de gás.